Bom, rapidamente vamos para a resolução dessa atividade de revisão sobre a história da educação física. Então, a primeira questão, vou resolver aqui junto com vocês, vou colocar até aqui o meu nome, Saulo Bezerra da Silva. Primeira questão, quando surgiu a educação física? Muita gente acha que surgiu na Grécia a educação física, a história da educação física iniciou-se na Grécia, mas não. Como a gente viu em aula, a Grécia é considerado o berço da educação física, porque foi lá que a educação física se desenvolveu e ganhou notoriedade. Porém, a gente não pode afirmar ao certo quando foi que a educação física surgiu, porque a educação física é uma coisa que está junto ao ser humano. Não tem como separar a educação física do ser humano. O ser humano nasceu praticando exercício físico e educando o seu próprio físico, que é o que significa a palavra educação física. Então, a gente não pode dizer ao certo quando foi que a educação física surgiu, né? Foi na pré-história, junto com o homem. Desde que surgiu o homem, surgiu a educação física. Então, na pré-história, mas a gente não pode dizer ao certo. Beleza. Foi o maior polo de desenvolvimento da educação física na Idade Antiga. Eu acabei de falar que foi a Grécia. Não tem como discutir. É claro que no Japão, na Índia, na China, todos os países tiveram o seu desenvolvimento da educação física, mas a Grécia foi o polo da Idade Antiga. Inclusive, criou os Jogos Olímpicos que existem até hoje. A educação física era praticada de uma maneira natural e não planejada na pré-história. A gente viu muito bem isso aí em aula. Educação física significa educar o físico, ou seja, ensinar o seu próprio corpo, treinar o seu próprio corpo. Na pré-história, o ser humano fazia isso, só que ele fazia de maneira inconsciente. Ele não tinha a consciência de que estava treinando o seu próprio corpo. Era de uma maneira natural, a coisa simplesmente acontecia ao longo da vida. Não era planejado. Próxima questão. Sobre a educação física no período da Renascença, assinale a alternativa incorreta. Renascença, ou seja, o ressurgimento da cultura greco-romana, que foi após a Idade Média, que na Idade Média aconteceu a perda da cultura greco-romana, a Igreja Católica se tornou dominante, né? E na Renascença foi a retomada da cultura greco-romana. Então, na Renascença foi o que aconteceu com a educação física. Aconteceu o seguinte, vamos ver, nesse período a educação física passou por um processo de cientificação devido a avanços como os estudos da anatomia. Bom, aqui está pedindo a alternativa incorreta sobre o período da Renascença. Está correto, passou por isso sim. Então, o culto ao corpo perfeito, inclusive nas artes, volta nesse período. Ok, justamente como volta a cultura greco-romana, na cultura greco-romana o culto ao corpo perfeito era muito forte, né? Na Idade Média isso foi extinto, foi reduzido, e com a Renascença esse culto ao corpo retorna. A educação física foi incluída nas escolas ao lado de disciplinas tradicionais. Ok. Os corpos tidos como bonitos nessa época eram os das pessoas gordas. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas num passado distante existia isso de considerar o corpo gordo ser o mais bonito. Em algumas culturas tem isso, em alguns países ainda hoje tem. No passado era muito mais comum. Inclusive você pode ver no vídeo que eu explico sobre isso, que é um vídeo chamado Estética e Beleza. Então no passado era bem mais comum isso. Mas na Renascença não. A Renascença era o culto ao corpo musculoso, sarado, o corpo em forma, que era o da cultura greco-romana. Última questão. Durante a Idade Média, a educação física passou por um período de grande desenvolvimento científico? Não. Começou a ser praticada de uma maneira mais eficiente, se baseando nos princípios anatômicos? De forma alguma. Sofreu um grande retrocesso associado à dominação social exercida pela Igreja Católica, que considerava
o culto ao corpo como um pecado, certo? Parou totalmente de ser praticada? Não. A educação física ela teve um retrocesso, mas não parou totalmente. Então essas são as respostas corretas, beleza? Tá. Então é isso aí. Qualquer dúvida é só me perguntar. Valeu!